Olá, uma ótima noite a todos. Está no ar o ICL, segunda edição desta quinta-feira, dia 16 de março de 2023. Veja agora os destaques do programa de hoje. A volta dos que não foram. Ibanez, governador bolsonarista do Distrito Federal, volta ao cargo e fala em apagão policial no dia dos atos golpistas de 8 de janeiro. Houve um relaxamento total. Lapso de memória. Anderson Torres, ex-ministro da Justiça de Bolsonaro, diz não saber quem escreveu o documento golpista encontrado em sua própria casa. Deputado Glauber Braga enquadra filho 03 de Bolsonaro no plenário da Câmara. Já devolveu o colar. E a opinião de Chico Sá, Guga Noblar, Helder Maldonado, Maíra Réquia e André Campedelli sobre os principais temas do dia. Eu te amo. Eu te amo também. Olá, muito boa noite também a galera do nosso chat, Floripa, Olinda, Manhumirim, Minas Gerais, Peruíbe, em São Paulo, e boa noite especial a Elaine Eniali, que disse aqui no chat, eu queria ser a primeira da boa noite hoje. Elaine, feito. Hoje não temos César Calejão por aqui, mas temos Helder Maldonado representando muito bem o ocupante desse sofá. Temos galã na área. Temos galã na área. área. Obrigado, Chico. É um prazer estar com você aqui também, Roberta. Pela primeira vez, estou estreando no estúdio do ICL. Já fiz algumas coisinhas para Galãs fez em outro estúdio aqui do prédio, mas ao vivo, assim, é com vocês a primeira vez hoje. Que bacana. Que bom recebê-lo, meu caro. Boa noite, Chico. Boa noite. Olha, conheço esses lugares todos aí que você citou, viu? Valeu. E já morei em Olinda, então é uma coisa séria. Olinda. Boa noite para todos vocês. Deixa eu chamar o Guga Noblar. Dá uma boa noite para o Guga também. E aí, Guga, tudo bem por aí? Boa noite. Boa noite, Rô, meu querido Helder, meu querido Chico e essa audiência maravilhosa do ICL. Boa noite, boa noite. Guga. Boa noite, Bora Guga. lá. Porque o bate-boca no plenário da Câmara Federal entre o deputado Eduardo Bolsonaro, o filho 03 do ex-presidente Jair Bolsonaro, e o deputado do PSOL do Rio de Janeiro, Glauber Braga, está dando o que falar. Eduardo disse que o ministro da Justiça, Flávio Dino, era ligado ao tráfico de drogas, isso porque ele visitou uma favela do Rio, o Complexo da Maré. Glauber Rocha respondeu à altura. Vamos ver. A comunidade dominada pelo tráfico de drogas mais bem armada do Rio de Janeiro, Tony, com 2 carros. Ele chegou ali, prezado Abílio, com 2 carrinhos, ou seja, está tudo armado já com tráfico de drogas. Galera do CPX está, pode chegar que está na boa. E será que ele vai lá pedir o recadastramento das armas do vagabundo? Não, ele vai lá dar a segurança. Deputado Glauber Braga, 1 minuto no microfone de à parte. É engraçado, presidente, porque o deputado Eduardo Bolsonaro, sempre que tem a oportunidade, tenta criminalizar alguma comunidade do Rio de Janeiro. Só que a maior apreensão de armas e de fuzis foram feitas a partir da pista de onde? Do condomínio do pai dele. A grande apreensão de cocaína estava onde? No avião do pai dele. Ora! Está querendo enganar a quem? Ele está aqui no plenário, então ele tem que responder o seguinte: já devolveu o colar, já devolveu o relógio e os outros itens de 400 mil reais que o seu pai levou para casa, porque isso, deputado Eduardo Bolsonaro, é corrupção. Vocês têm que responder exatamente por isso. Devolva aquilo que levaram. E aí, Guga, vou começar com você. Glauber Braga jantou o 03, literalmente, né? Nossa, jantou bananinha, o Glauber Braga. Foi lindo de assistir isso, né? Ele realmente escancarando na cara desse filho do presidente que representa toda essa elite preconceituosa do país, quais são e quem são os verdadeiros criminosos, né? Que o Eduardo Bolsonaro estava ali criminalizando as pessoas que moram no complexo
da Maré. São 150 mil pessoas que moram ali e ele trata a todos como se fossem criminosos. Tenho certeza que proporcionalmente há muito mais criminosos lá no Vivendas da Barras, no condomínio da Barra da Tijuca, onde vive a família Bolsonaro. Inclusive, como relembrou o Glauber, foi a partir dali que se teve a maior apreensão de fuzil do Rio de Janeiro. E também tem a história, claro, dos vizinhos de Jair Bolsonaro, que são os assassinos da Marielle, são daquele mesmo local. E também a história, também relembrada pelo Glauber, do tráfico de cocaína em avião da FAB, que estava servindo ao presidente. Então é muita cara de pau esse sujeito tentar fazer um ataque a quem mora numa periferia, ou a quem mora numa favela, ou a quem mora numa comunidade que não tem o Estado atendendo da maneira como deveria atender. E aí esse sujeito tenta fazer esse discurso elitista e aí leva na lata dele essa resposta maravilhosa e a cobrança ainda por cima desse escândalo das joias que a família Bolsonaro tentou surrupiar também. Então, foi aquele momento assim que a gente vibrou, sem dúvida. Helder, esse é o famoso contra-ataque de efeito. É um contra-ataque de efeito do Glauber, com certeza. Aliás, o Glauber e a Sâmia, que são um casal, né? Os dois sempre vão muito bem nessas discussões. Eles costumam jantar, como você se referiu aí ao termo utilizado pelos jovens, mas sim, eles jantam mesmo, os parlamentares de extrema-direita, e ontem tivemos o Rogério Carvalho fazendo o mesmo com o Sérgio Moro. Então, tá rolando, no momento, uma reação, pelo menos da esquerda, nesse sentido, de não ouvir calada a extrema-direita, e eles fazem acusações muito graves. O que o Eduardo Bolsonaro falou hoje é uma acusação muito grave. É você imputar crime ao Flávio Dino, imputar crime à esquerda de modo geral. E ele sabia que era, sim, um compromisso oficial do ministro, e mesmo assim tentou criar essa narrativa falsa, porque depois isso é espalhado como fake news pelo WhatsApp e cola, tá? Porque a gente está aqui também comemorando o contra-ataque do Glauber, mas a edição que eles quiserem, eles soltam no WhatsApp e as pessoas compram de outra maneira. Da mesma maneira que acontecia aqueles debates, a Gabriela Prioli com Caio Coppola, na nossa visão, a Gabriela jantava o Caio, mas no WhatsApp de direita, era o Caio que jantava a Gabriela. Então eles já fazem isso de caso pensado, porque eles sabem que vai dar eco lá, o Flávio Dino vira um criminoso no WhatsApp, no Facebook, e não tem retorno. Ainda bem que o Glauber Braga não deixou essa bola rolar indefinidamente e foi lá e falou em cima, o que repercute na mídia oficial e que dá menos chance para eles criarem história em cima dessa visita, desse compromisso oficial do Flávio Dino ontem. Chico, já quero te ouvir, mas o próprio ministro Flávio Dino postou no Twitter hoje aí pela manhã. Vamos dar uma olhadinha no tweet? Olha lá. Soube que representantes da extrema-direita reiteraram seu ódio a lugares onde moram os mais pobres. Essa gente sem decoro não vai me impedir de ouvir a voz de quem mais precisa do Estado. Não tenho medo de gritos de milicianos nem de milicianinhos, Chico Sá. Pô, perfeito, Flávio Dino ali na lata. Como o Helder falou, é muito importante que a esquerda tenha essa reação. Ali pode ser um drama, um teatro, mas é importante marcar a presença e não deixar os caras passearem como passearam ao longo dos últimos anos. E o Flávio Dino, ele é alvo preferencial do bolsonarismo há muito tempo. Eu lembro do pai do ex-presidente, do Jair Bolsonaro, atacando o Flávio Dino como dos governadores paraíbas, esse é o que eu menos gosto. Assim, aquele preconceito pesado contra o Nordeste e era sempre focado na figura do Flávio Dino durante a pandemia, porque o Flávio Dino estava à frente do consórcio do Nordeste. Então, o Flávio Dino é um alvo, e agora como é um ministro muito forte, muito poderoso no governo Lula, vai continuar sendo alvo da milícia. Mas tem que ir lá, tem que ir nas comunidades e fazer o trabalho certo que ele está fazendo, e é por aí. E olha o que saiu no site do jornal O Estado de São Paulo.
O vereador na Câmara Municipal do Rio de Janeiro, Carlos Bolsonaro, do Republicanos, o filho 02 do Jair Bolsonaro, esteve no gabinete pessoal do pai, no Palácio do Planalto, ao menos 141 horas entre outubro de 2019 e junho de 2021. Os dados foram obtidos pela agência de dados Fiquem Sabendo, por meio da Lei de Acesso à Informação. Em um único dia, que foi dia 16 de junho de 2020, o vereador permaneceu quase 13 horas ininterruptas no Palácio. Queria começar com você, Helder. Estaria, então, Carluxo criando um novo cargo, que seria, então, o vereador federal? Olha só, hein? Vereador federal. Ele criou esse cargo ainda em 2019, no primeiro ano do mandato do Bolsonaro. Era muito comum ver o Carluxo em Brasília. Depois, outros seguiram o mesmo rumo do Carluxo, tá? Pelo Brasil inteiro. O Nicolas Ferreira foi um grande discípulo do Carluxo, foi vereador federal e, digo mais, ele foi vereador internacional. Ele quase foi um diplomata. Enquanto ele estava como vereador de Belo Horizonte, ele viajou para a Inglaterra, tomou vacina para ir para a Inglaterra numa palestra, num manifesto contra a vacina. Ele tomou vacina para ir até lá. E hoje temos vários. A gente tem o Fernando Holliday aqui na Câmara de São Paulo, né? Em Maringá, não, em Londrina, me desculpe, tem a Jessicão Opressora, que é uma outra figura que está tentando cavar um destaque. Então, o Carluxo, ele fez escola, de fato. Ele deu mais expediente lá em Brasília do que na Câmara do Rio. E eu sempre peço para as pessoas que são eleitores ou não desses vereadores federais que cobrem eles nas redes sociais. Quando eles começarem a falar de pautas federais, pautas internacionais, pergunte para o vereador: vereador, e o buraco de rua depois da chuva? Vereador, e o bueiro entupido no meu bairro? Porque as atribuições deles não são essas, não são de cobrar o governo federal, e muito menos, no caso do Carluxo, de estar em Brasília dando expediente por 13 horas. O que ele não faz no Rio, hein? O que ele não faz no Rio. Não faz, né? Só prova que ele era o chefe do gabinete do ódio, que funcionava dentro do Palácio do Planalto. Isso prova a chefia, o comando. Ele ia lá para comandar aquelas operações de ódio mesmo de dentro do gabinete e apitar no ouvido do pai, né? Porque ele, na real, ele governava junto com o pai, principalmente no começo do governo. Depois ele foi pegando mal, ele foi se afastando um pouco, mas era ele e os pastores do MEC. Todo mundo morou dentro do Planalto nesses últimos 4 anos, né? E Guga, Rio de Janeiro, né, precisa tanto dos seus vereadores, né, da representatividade, de tantas mudanças, e aí você vê um vereador em Brasília, quer dizer, acho que nem o contribuinte está muito ligado nisso, né, até para poder cobrar. Supostamente trabalhando a 1.100 quilômetros de distância de onde deveria presencialmente estar. E como pontuou o Chico Sá, isso demonstra que ele era o chefe do gabinete do ódio. Ele passou na contagem do Estadão essas 141 horas, mas essa contagem é entre outubro de 2019 e junho de 2021. O Metrópolis também tinha pedido, via lei de acesso à informação, esses dados, e conseguiu de um ano. No ano de 2022, o Carlos Bolsonaro ficou 394 horas no Planalto nesse período. E ele visitou o local, o Palácio do Planalto, em 2022, 71 vezes. O ano tem 360 e poucos dias, ele visitou 71 vezes o Palácio do Planalto. Foi lá até em dias em que o Bolsonaro não estaria ali. Ou seja, ele tinha... E pra quê, né? A gente fica perguntando por que o pai escondeu, por que o papai escondeu, que estava sob sigilo as visitas dos filhos, né? Escondeu porque... Se você faz uma checagem do momento que ele estava lá e o que aconteceu naquele dia, você consegue linkar as coisas. Por exemplo, no dia que o Bolsonaro fez aquele gesto da falta de ar da pandemia, ele passou 10 horas ali, ou seja, estava no computador, provavelmente, usando só o computador, mas ali, 10 horas no computador, fazendo o serviço dele, de chefe do gabinete do ódio. Então, ele estava em dias que eram cruciais para o Bolsonaro, em dias de ataque, em dias onde eram espalhadas essas fake news. E se você faz esse cruzamento, você prova que ele é o chefe do gabinete do ódio e que ele estava atuando fazendo isso. Por isso que eles tentaram esconder. E agora isso aí está escancarado. E a gente vê que o pai tenta sempre passar o pano para os filhos, mas na verdade são os filhos que estão passando o pano para o pai, porque são os filhos que são usados pelo pai para fazer um trabalho sujo sempre, ou para abrigar
algum Queiroz da vida, que também é alguém que faz um trabalho sujo para eles. Os filhos cometem os crimes juntos com o pai, mas os filhos também são muito laranja do pai. É isso que parece. E é mais uma história que mostra que o Palácio do Planalto era usado como guarita para essa turma do gabinete do ódio, né? E se você comparar com os outros filhos, o Jair Renan, ele foi lá bem menos, o Eduardo Bolsonaro também, e o Flávio Bolsonaro sequer foi. Então, esse sigilo, na verdade, era para resguardar o Carluxo. E só para finalizar, o que me surpreende é o tempo que ele passava lá, que às vezes eram 12 horas, 10 horas. Parece que ele trabalhou muito, né? Muito mais, inclusive, que o papai dele, que segundo a média, que já foi aferido isso, trabalhou 4 horas por dia, em média, somados o tempo que ele passava em avião, se deslocando para de um país para outro, somado essas 12, 10 horas que ele passava em avião. O pai não trabalhava nada, e o filho estava lá usando o computador. Bom, que a gente vai falar do 01, na verdade, quem vai falar do 01 logo mais aqui no Série Segunda Edição é o Guga Noblar, porque tem uma atrapalhada aí com o Flávio Bolsonaro no voo, depois você repercute pra gente. Bom, hoje o governador do Distrito Federal, o bolsonarista Ibanez Rocha, do MDB, voltou ao cargo após mais 60 dias afastado por suspeita de omissão no dia 8 de janeiro, o dia das manifestações golpistas em Brasília. A volta do governador foi determinada pelo ministro Alexandre de Moraes. Ao retomar o cargo, ele disse que no dia 8 de janeiro houve um, abre aspas, apagão das forças policiais de Brasília e não quis apontar os culpados, ou seja, não culpou ninguém. E quem vai conversar com a gente agora sobre essa volta do Ibanez é a advogada Maíra Recchia. Olá, Maíra, boa noite para você. Bom, o Ibanez também disse que vai apoiar o governo Lula e também disse sobre uma harmonia, uma provável harmonia daqui para frente, né? Pois é, boa noite, Roberta, boa noite, Chico, Guga, Helder, boa noite a todos e a todas que nos acompanham aqui. Pois é, então, ele pode querer ter uma harmonia com o governo Lula, mas ele vai ter que continuar prestando contas à sociedade, né? E com relação a essa fala dele, apagão, eu acho que o nome correto é responsabilidade por omissão. A administração se omitiu ali muitas vezes. O que aconteceu no dia 8 de janeiro só aconteceu porque teve a conivência escancarada de autoridades públicas. E eu acho que é importante a gente ressaltar que o retorno, né, de Ibanez para o governo do Distrito Federal, em virtude, né, de uma decisão do ministro Alexandre de Moraes, que entendeu que não estavam mais preenchidos, os requisitos previstos no artigo 282 do Código de Processo Penal. O que aconteceu quando ele foi afastado? Basicamente, o ministro Alexandre de Moraes determinou seu afastamento, cuja decisão depois foi referendada em plenário, né, numa medida cautelar diferente da prisão, justamente para que Ibanez não interferisse nas investigações e fosse comprovada ali, ou fosse pelo menos perquirido algum grau de responsabilidade no exercício da sua função, porque aconteceu no dia 8 de janeiro. Agora, passados 60 dias, o que o ministro Alexandre de Moraes, depois de uma provocação da defesa de Ibanez, decide é que não há mais a necessidade de se manter essa cautelar diversa da prisão, né? Não há mais a necessidade dele se manter afastado das funções públicas, mas o inquérito continuará. E o último parágrafo da sua decisão, inclusive, textualmente diz que em caso de comprovada alguma ingerência, né, ou comprovado algum tipo de tentativa de se ocultar provas, etc. e tal, essas cautelares elas podem voltar a valer. Então, aí, ele pode querer uma harmonia, ele pode achar que foi um apagão geral, mas o inquérito continua e ele ainda vai ter que prestar contas, seja a sociedade brasileira, seja o próprio judiciário. Maíra, boa noite de novo. A bomba ficou nas costas do Anderson Torres, né? Como secretário que nem assumiu direito o cargo no Distrito Federal, agora é o único preso digamos, de maior... o preso mais célebre, digamos assim, o preso mais famoso, ficou a bomba nas costas dele agora, né?
Exatamente, né? As pessoas ali foram largando umas às outras, exceto o clã Bolsonaro, que é extremamente fechado, como o Guga estava dizendo agora, um protege o outro, né? O ex-presidente protege os filhos e os filhos protegem o ex-presidente. Ficou ali na mão de Anderson Torres toda a responsabilidade, seja pelo fato da sua relação, inclusive funcional, com o ex-presidente Jair Bolsonaro, seja pelo fato de ser responsável pela segurança pública do Distrito Federal, na época ali dos atentados, né, dos atos antidemocráticos, seja pela questão da minuta de golpe, que ele agora diz que nunca viu, não sabe quem fez e etc. Então, ele acabou e voltou, inclusive, sem celular, quando estava nos Estados Unidos, né, enfim, ficou em silêncio em alguns momentos quando foi questionado, quando foi dar seu depoimento. Agora ele foi completamente abandonado. Vamos ver até quando também ele se segura e não traz aí maiores novidades para esse caso. O fato é que a minuta do golpe ela foi incluída até naquela famosa ação de investigação judicial eleitoral que pretende aí a declaração de inelegibilidade do ex-presidente, justamente por conta da minuta de golpe, né, que foi descoberta posteriormente, foi apensada ali naquele processo que está tentando identificar, e acho que não vai ser difícil, porque nunca se viu um presidente cometendo tantos abusos numa corrida eleitoral, né, um candidato presidente à reeleição, à presidência à reeleição, com tantos abusos, e acho que não vai ser difícil provar ali o abuso de poder político, o abuso de poder econômico, o uso indevido dos veículos de comunicação social, a disseminação de fake news, etc. e tal. E quando essa minuta de golpe acaba para o bojo desse processo, acaba dificultando um pouquinho a situação de Anderson Torres, que está preso ali, não tem muito tempo para sair, não. Pois é, como a gente está contando aqui, o ex-ministro da Justiça, Anderson Torres, prestou depoimento hoje no TSE. E o que ele disse sobre a minuta do golpe, Helder? Que é um lixo e também é folclórico, assim, um documento encontrado em sua própria casa. Folclórico. Folclórico é o próprio Anderson Torres, né? Que também teve uma trajetória folclórica ao sair do ministério do Jair e parar na secretaria do Ibanez. Ou seja, é muito difícil dele se livrar, porque ele tem uma trajetória em que ele foi responsável e também foi uma pessoa omissa em vários momentos em que ele poderia ter barrado o que aconteceu em 8 de janeiro. Ele dá uma continuidade, de certa maneira, nisso, né? Se é folclórico, se era um lixo, por que ele manteve em casa? Porque ele, na condição de autoridade, não fez absolutamente nada contra aquela minuta do golpe. Não era tão folclórico e não era tão lixoso quanto ele fala, enquanto era do interesse dele. Guga, chamar de lixo é minimizar, né? Simplesmente tentar fazer com que a gente ache que aquilo não tem importância nenhuma, né? Praticamente um golpe, não tem importância nenhuma. Imagina, se era um lixo, por que ele não jogou no lixo? Por que estava guardado numa pasta do Brasil, junto às fotos da família dele? Então, é claro que não era lixo. Inclusive dizem que ele guardou dessa maneira, já impresso, para poder não deixar rastros digitais, não ter nenhum e-mail, nenhum rastro digital que pudesse de fato complicá-lo depois. Era mais fácil você se proteger deixando já impresso. E tem que descobrir quem imprimiu, quando imprimiu, de que máquina veio. Ele disse que não lembra que assessor entregou isso para ele lá no ministério, que foi entregue por um assessor, mas ele esqueceu. É muito frágil essa defesa dele. E complica ainda mais a situação do Jair Bolsonaro, neste caso ajuizado pelo PDT, que pede a cassação, no caso não dá mais para cassar, mas a inelegibilidade dele por ter proposto um golpe, por ter reunido os embaixadores, usado o aparelho estatal, usado o dinheiro público, usado a EBC, que é um aparelho do Estado, para transmitir, para fazer o que seria ali uma campanha política dele, usando os embaixadores como plateia e fazendo um discurso golpista. Esse é o caso mais próximo de tornar o Bolsonaro inelegível. É esse o processo que vai tornar o Bolsonaro inelegível, segundo todos os que estão a par dessa situação, jornalistas, enfim, quem mexe com justiça, todo mundo que entende já sabe que vai ser esse.
Então, e foi para isso que o Anderson foi ouvido hoje, porque a minuta do golpe ela foi anexada a esse processo também, então foram ouvi-lo para entender o porquê dessa minuta, que é óbvio que tinha um sentido, que não era lixo, que não foi jogada no lixo e que poderia sim ser usada na tentativa de interferir na eleição, de interferir no TSE, de mudar o resultado da escolha do povo, que era esse o objetivo dessa gente. E vai ficando cada vez mais óbvio isso. E Anderson Torres, por mais que esteja indignadinho, é o único que sobrou de alta patente, como falou o Chico lá dentro, está preso, o único de alta patente é ele. Inclusive ele está revoltado com isso, ele ficou, já tem a história de bastidor que ele não gostou do Ibanez ter retornado ao governo, porque só sobrou para ele. Aí o Ibanez está livre, o comandante da PM está livre, e só ele está pagando pato. Então ele quer usar isso, ele vai usar isso na defesa, vai dizer que se o chefe dele e o subordinado dele estão soltos, estão sendo inocentados, por que ele não? Mas por que ele não? Porque a investigação está sim, você pode ver pelas decisões do Alexandre de Moraes, levando ao entendimento de que ele foi parte desse processo. E eu acho estranho só ele ser parte desse processo, porque o Ibanez, que também está neste momento ainda passando pano para o Anderson, dizendo que o Anderson também é vítima, ele não está colocando o Anderson na fogueira hoje, ele está passando pano, o que é muito estranho. O Ibanez é o mesmo que ficou, ele está relaxando, ele falou em relaxamento, relaxando todos os outros poderes que tinham informações de setores de inteligência de que poderia haver invasão, e ele ficou o tempo inteiro dizendo que não, que estava tudo sob controle. Então ele fez isso, e tem um outro problema para ele. Teve um quebra-quebra em Brasília, em dezembro ainda, a primeira tentativa de golpe não foi em 8 de janeiro, foi em dezembro, quando invadiram a Polícia Federal e tocaram fogo na cidade. E ali foi a mesma cascata, a polícia não fez nada, e a desculpinha foi, poxa, teve um apagão. Ué, se teve um apagão em dezembro, uma tentativa de golpe em dezembro, por que não foi feito nada? Por que esperaram um segundo apagão em janeiro? Então essa história de apagão também é muito frágil, mas, inclusive politicamente, o PT, por exemplo, prefere um Ibanez, que é do MDB, enfraquecido no governo, do que a vice dele, a Celina Leão, que é do PP, do Arthur Lira, que ficaria muito fortalecida se virasse governadora e que é uma bolsonarista raiz. O PT e parte da política até prefere um Ibanez enfraquecido, sendo um MDBista, do que uma Celina Leão dando mais poder para o Arthur Lira. Então, tem esse jogo todo, mas enfim, o Ibanez ainda pode, segundo as investigações, pagar por esse pato também, e eu acho que ele não deveria estar livre dessa história ainda não, mas enfim. Eu acho que até tecnicamente talvez não tivesse como mantê-lo na prisão nesse momento, porque era para ele não rasgar provas, ele não ter nenhuma intervenção direta nas provas, mas que ele deve continuar respondendo, sim, porque o cara era um governador. No mínimo deixou o outro viajar e deixou o Distrito Federal sem comando. Quando já tinha o aviso golpista, assim, os avisos golpistas estavam em placas de neon na cidade. O golpe vem aí, o golpe vem aí. Então, eu creio que ele segue no governo. Ele é muito hábil, né, Guga, politicamente. Eu acho que ele vai compor, sim, tentar compor com o governo Lula para se livrar. Mas o que Maíra e Guga... me fica ali uma rápida pulga na cabeça. Vocês acham possível uma delação premiada do Anderson, ele ficando solitário nessa posição de ser o único preso, digamos, de mais renome? A gente sabe que o bolsonarismo acaba abandonando todo mundo na estrada. Vocês veem, o Helder pode opinar também, vocês veem essa possibilidade? Vamos perguntar para a advogada essa? Por favor. Maíra. Por favor. Eu até acho. Só acho que depois, eu até acho que ele pode eventualmente fazer um acordo de delação premiada. Não sei se faria. E acho que depois precisa, se fizer, começar a se preocupar com a sua segurança, né? Porque os bolsonaristas, eles não são nem adeptos da democracia, nem do respeito à vida. Então, não sei se, dependendo de quem for entregue,
se ele não precisa também se preocupar com a própria segurança. Agora, eu concordo muito com o que o Guga falou, e a gente precisa chamar atenção para um fato, é que enquanto estava acontecendo essa movimentação em Brasília, enquanto estavam todos os chefes de poderes, eu me lembro que a ministra Rosa Weber tentou ligar inúmeras vezes para o governador, tentou ligar inúmeras vezes para outras pessoas do primeiro escalão do governo, e sequer foi atendida. Então, assim, eles passaram, se eu não me engano, horas, a relatos de 2, 3 horas sem que ninguém conseguisse falar, seja com Anderson Torres, seja com o Ibanez. Então, assim, se nós, né, já que não somos ainda bem, da ala bolsonarista, todo mundo já estava sabendo que vinha alguma coisa por aí, o ato de dezembro foi exatamente no dia da diplomação do presidente Lula, eu estava em Brasília e foi caótico o que aconteceu, se chamava a algumas autoridades também, ninguém tomava providência, carros sendo incendiados, enfim, um caos completo, hotéis sendo atacados, né, a Polícia Federal sendo alvejada, e de repente, isso acontece em dezembro, se reproduz em janeiro e ninguém acha as autoridades. Não me parece que é o caso de um apagão. Me parece claramente que é um caso de omissão por conveniência. Pois é. E hoje... Só um detalhe. Vai lá, Guga. Não, ele fala, pode acontecer a delação, mas para acontecer, provavelmente teria que trocar o advogado dele, que o atual não é favorável a fazer delação. Mas, de fato, ele está lá abandonado. E o Bolsonaro é craque em jogar os outros na fogueira. Então pode ser que, se ele trocando de advogado, ele faça uma delação. E o Ibanez, ele chegou a ficar, não foi só 1 ou 2 horas, não, ele chegou a ficar 12 horas sem responder a uma mensagem meio desesperada do Flávio Dino, pedindo ajuda para interceptar já ônibus que pudessem chegar perto ali do Congresso, já numa situação onde ele estava percebendo que ia dar coisa ruim. Ele ficou 12 horas sem responder o Dino nessa, foi a madrugada inteira. Não, ele ajudou o que pôde, ele fez o que pôde. Essa ausência dele ajudou no que pôde. Né? Maíra, eu sei que eu preciso te liberar, mas é muito... A gente consegue entender, né, também, porque o Ibanez não culpa. Porque se ele culpa o Torres, quem botou o Torres lá foi ele. Então, acaba complicando para ele também, né? Então, essa estratégia, essa lógica tá fácil de pegar também, né? Exato. Exatamente. Tá certo, então. Maíra Recchia, obrigada. Uma ótima noite para você. Um beijo. Obrigada. Boa noite. Boa noite, pessoal. Valeu, Maíra. Boa noite. Vamos lá. Porque hoje o ex-comandante de operações da Polícia Militar do Distrito Federal, o coronel Jorge Eduardo Naime, afirmou em depoimento à Comissão Parlamentar de Inquérito, a CPI, dos atos antidemocráticos na Câmara Legislativa do Distrito Federal, que bolsonaristas que estavam acampados no QG do Exército em 8 de janeiro viviam em um mundo paralelo. Olha o que ele disse, abre aspas. Teve uma pessoa que me abordou um dia e falou para mim que era um extraterrestre. E que os extraterrestres iam ajudar a tomar o poder. Helder, me ajuda a entender isso aqui, porque realmente está complicado. Então, eu vi esse depoimento do Naime hoje e fiquei surpreso. Um pouco surpreso, apesar de acompanhar os patriotários, né, todo esse tempo, desde a época do acampamento, mas eu fiquei surpreso, porque a gente já imagina que isso, embora seja, assim, um movimento fascista, tenha perfil de culto, a personalidade do Bolsonaro, e eles imaginem que estão dentro de uma missão espiritual, eles imaginam isso de fato, que eles são as pessoas escolhidas, selecionadas divinamente para que eles pudessem barrar o mal maior, que eles acreditam que é o comunismo, né? Entre aspas, que o PT vai implantar no Brasil. Aliás, assim, a imagem que eles fazem do Lula é até mais legal que o próprio Lula real. É um Lula que vai acabar com as igrejas evangélicas, é um Lula que vai acabar com a Globo, é um Lula que vai criminalizar a extrema-direita. Esse Lula não existe, mas na cabeça deles existe. Esse depoimento foi surpreendente pelo fato de que atesta aquilo que a gente imagina. E o Naime foi além, e ele falou outras coisas que são até mais graves, que dentro dos acampamentos estava acontecendo o seguinte: estupro, tráfico de drogas e prostituição. Ele falou que isso chegou até ele e que ele conta até de uma maneira em que ele está realmente assim, muito impressionado com tudo que passou, com tudo que viu. Mas isso estava acontecendo também dentro dos acampamentos. Acampamentos que a gente deve lembrar eram acampamentos visitados por crianças. Tem esse agravante.
É preciso ir atrás dessa história. Não pode ser só um depoimento que ficou ali naquele espaço e ninguém vai atrás, porque se havia mesmo prostituição, tráfico, tá? E estupros, não era mesmo, de forma alguma, ambiente para criança e tinha muita gente levando, falando, não, isso aqui é um lugar pacífico, os meus pais estavam lá apenas orando. Hoje, a deputada Paula Belmonte falou isso. Não, os meus pais não são fascistas nem terroristas, eles estavam lá só orando. Como é que eles falam, geralmente, quando acontece algo de ruim com uma pessoa que não é da igreja? Se estivesse orando, não aconteceria isso. Não estava orando. De fato, não estava orando, estava conspirando para um golpe de Estado. Mais coisa vem por aí, né? Total. E a história do ET, ela tem toda uma série de imagens nos acampamentos, né? Primeiro tem aquela imagem que a gente colocou agora do celular na cabeça, então tem uma... Tentando fazer sinal com os extraterrestres ali, comunicação. Exatamente. Agora, o depoimento é de um coronel. Sim. Estamos falando que não foi o moço do foi MST, o cabo, alguém do PT, é o depoimento de um coronel na CPI do Distrito Federal. Só isso. Só isso, é um depoimento muito forte. Que interesse teria um coronel de falar que lá dentro teve estupro, violência e toda bagaceirice possível, né? E aí, Guga? Não, o que eu estou surpreso é que o ET é reacionário. O ET é conservador, ele viajou a galáxia, ele é uma espécie super inteligente e avançada e veio virar bolsonarista. Não é possível que uma espécie avançada se torne bolsonarista. Não faz o menor sentido já a partir daí. O Neyme, a surpresa também é que ele, a princípio, foi acusado de compactuar com os golpistas. Uhum. O Ricardo Capelli, o interventor aqui em Brasília, acusou o Neyme de ser um dos golpistas. Diz que viu com os próprios olhos o Neyme fazendo corpo mole para conter a manifestação no dia do quebra-quebra. E que o Neyme, eu acho que ele chegou, inclusive, a ser colocado como um dos principais responsáveis. A princípio ele era, junto com aquele comandante da PM, ele era o principal foco aí dentre os policiais que poderiam estar envolvidos. E agora ele está aí colocando os manifestantes como uns malucos, um grupo de gente que se autoexplorava ali. Ele contou essa história agora, o Helder, do estupro, do tráfico de drogas. Ele também dizia que tinha um pessoal dando golpe, pedindo toda hora Pix para manter o acampamento, e tinha uma briga para ver quem ia receber o Pix. Então, realmente, eles devem ter feito coisas muito loucas aí nesse acampamento, a ponto de alguns acharem até que eram ETs, né? O Neyme também contou que teve um dia que ele foi expulso, que ele tentou entrar no acampamento, fardado, junto com um patrulheiro, e que um soldado do exército, junto com a turma ali do acampamento, expulsou o Neyme. O que também é uma denúncia muito grave, se isso tiver acontecido, um policial ser expulso dali com a ajuda do exército. Passa mais uma vez aquela imagem de que o exército estava ali, de fato, protegendo o acampamento de golpistas. A gente está trazendo vários depoimentos ainda sobre o dia 8 de janeiro, porque eles estão acontecendo e a gente está atualizando aqui. Olha só, uma das pessoas detidas pela Polícia Federal por participação nos atos do dia 8 de janeiro afirmou em depoimento que uma deputada federal bolsonarista e 2 candidatos a deputado estadual foram os responsáveis pela organização de um ônibus que saiu de Mato Grosso com destino a Brasília às vésperas das manifestações. No depoimento, ela disse que a caravana foi organizada pela deputada federal Coronel Fernanda, do PL, e outros candidatos locais. Obviamente que todos negaram o caso. É batata quente para todo lado, né, Helder? Joga para lá, não fui eu. Mas queremos saber quem financiou. A gente segue falando porque não temos as respostas ainda. Está lá, o governo Lula instalado, quem governa é Lula, mas são as ossadas que ficaram para a gente responder. Isso aí, ou a gente responde tudo sobre esse golpe, aquele terrorismo, aquele quebra-quebra no Palácio, no Planalto, ou então a gente vai estar praticamente dando uma licença para que aconteça de novo.
Então, é muito importante que a gente fale nisso todo dia, até a gente ter uma resposta e um raio-x assim, completo, quem fez aquela bagaceira toda. Né? Exatamente. Financiadores e mentores, né? Diz que já saiu, já tem o nome dos financiadores maiores, né? Mas estão guardando, ainda está sob sigilo. Mas é importantíssimo. Peixe grande nessa história, né? Tá faltando. Não, sim, Chico e Roberta, Guga, é verdade. E ontem saiu também que igrejas evangélicas estavam envolvidas também, tá, na organização dessas excursões. Chegavam em frente aos quartéis e falavam, quem quer viajar para Brasília, pelo menos a passagem a gente paga, vocês pagam alimentação, pagam ali se tiver que ficar num hotel. Aconteceu isso, saiu ontem numa coluna do UOL, tá? Sim. E eles estão a cada dia mostrando que há uma organização aí que pode pintar, que envolve evangélicos, né, igrejas, o pessoal do agro, empresários locais e políticos que disputaram a eleição ano passado. Essa policial militar aí, ela não ganhou, ela não se reelegeu, mas na época ela era deputada e estava envolvida também na organização dos atos. E saiu hoje na coluna do jornalista Igor Gadelha, do site Metrópolis, o seguinte. Vamos falar sobre as joias agora. As joias das Arábias, que o Tribunal de Contas da União, o TCU, mandou o Bolsonaro devolver em até 5 dias, podem estar guardadas em um galpão em Brasília. Uma fonte disse ao jornalista que este galpão seria alugado pelo PL, o partido do ex-presidente Jair Bolsonaro. Essas são as joias masculinas que entraram no país e estão com o Bolsonaro. Guga, o que eu tenho a dizer é que as joias podem estar aí pertinho de você, mais perto de você do que da gente aqui no estúdio em São Paulo. Será que está nesse galpão aí do PL? Né? Bom, enfim, pelo menos o PL está mais uma vez se colocando na reta aí para tentar ajudar o Bolsonaro a se defender. Está dizendo que está lá com eles. E também tem a história de que tem o fuzil e a arma que ele precisa devolver. O fuzil e a arma estariam no Exército, estariam sob custódia do Exército aqui em Brasília também, e que seria comum, portanto, deixar sob custódia do Exército pessoas, pelo menos que tenham alguma ligação com o Exército, deixar ali sob custódia do Exército suas armas, apesar de não ser, enfim, algo que está colocado como uma obrigação, mas há esse costume e o Bolsonaro teria deixado ali também. Ele precisa devolver, então, o estojo, que ainda bem que ele não derreteu, pelo jeito está lá no galpão do PL, e essas armas também, e vai ser lindo ver essa cena, né? Disso tudo retornando, de fato, para a Secretaria-Geral da Presidência, para ser incorporado ao acervo cultural. Vai ser bonito, né? Ver aquilo tudo que ele negou. Mas eu não caio nesse conto do galpão, não, das joias. Eu acho que eu tá também mais, tô achando estranho. É meio mais. Tá tendo usufruto esse relógio, essas coisas todas aí. Eu acho que esse galpão é para dizer, olha, a gente nem mexeu. Esse galpão é aquela notinha plantada, a gente nem mexeu nisso aí, tá lá, tá no acervo. É meio para salvar um pouco a pele de quem não usufruiu, de quem não está exibindo por aí, de quem não levou para casa. Porque, imagina, o peso de levar para casa, levou o relógio para casa, quando o Glauber diz, devolva o relógio, o peso é outro. Ah, não, claro. Guardou lá o PL, uma coisa meio institucional, clandestina, mas com a cara de PL, com a cara de partido e tal. Eu não caio no conto desse galpão, não, viu? Eu acho que é mais inseguro estar nas mãos do Valdemar do que na do Jair, viu? O histórico do Valdemar é um pouco pior. Isso é. Detalhe, de novo, galpão alugado pelo PL, tá aqui, sim, ó. Vamos fazer uma enquete, com quem você deixaria as joias? Confiaria mais, com o Bolsonaro ou com o Valdemar? Uau. Por incrível que pareça, eu deixaria com o Valdemar. Deixaria com o Valdemar? Você, Helder, deixaria com quem? Eu deixaria com o Bolsonaro, ele deve ter menos conhecimento de como se desfazer delas. Guga, deixaria com quem? Agora, gente... Eu não deixaria com nenhum dos dois jamais. Não dá pra confiar em nenhum dos dois. Sabe o que eu tô achando estranho? Eu tô olhando aqui, eu joguei aqui para ver a data de filiação do Bolsonaro. Ele se filiou ao PL em novembro de 2021. O estojo entrou em outubro ainda, né? E pelo primeiro mês que entrou ilegal, ficou com quem? Porque o PL só tá com o Bolsonaro desde novembro. PL... tá meio frágil aí essa cascata. Será que ficou o tempo todo com o PL ou entrou no galpão do PL anteontem? Só se o PL tem um galpão de penhora, a gente não sabe, né? Entrou ali antes.
PL não falou nada até agora. Não. Só isso que eu digo. Vamos ver. Segunda-feira acaba o prazo. Hoje tem 4 dias, amanhã vamos contagem regressiva aqui. Eu estou querendo ver esse negócio brilhar na minha frente, esse relojão. Inclusive para saber se não derreteu também, né? Se não virou Taça Jules Rimet 2. Vamos lá, vamos falar sobre o novo ministro, presidente do STM, que é o Superior Tribunal Militar, o tenente brigadeiro Francisco Joselli Parente Camelo, tomou posse hoje com elogios ao presidente Lula, que também estava presente, mas ressaltou que o maior desafio do presidente será, abre aspas, pacificar o Brasil e consolidar de forma definitiva a democracia. O que você achou desse depoimento do ministro do STM, que tem, né, a fama de ser leve, né, em relação aos crimes militares? Eu acho que o ministro ele não faz mais que obrigação em dar uma declaração como essa. Não existe mais a mínima possibilidade de uma pessoa numa posição como a dele tentar inflamar ainda mais o país politicamente, institucionalmente. Não pode mais os militares serem a força mediadora como eles gostam de ser. Isso é inaceitável numa república como a nossa. Está na hora mesmo deles colocarem ali um pouquinho de calma em todos os subordinados, em todas as forças armadas, e falar, gente, isso daqui não é um quarto poder, tá? Nós estamos abaixo e somos sim, tá? Somos sim pau-mandados do judiciário, do executivo e do legislativo. Eles, enquanto eles acreditam que são o quarto poder, um poder moderador, vai estar errado e a gente vai passar reiteradamente por golpes e retorno dos militares ao poder e chega, né? Já basta. Essa experiência que a gente teve com o Bolsonaro foi mais uma demonstração de como não dá para esse país ser comandado pelos militares que, além de tudo, são uns incompetentes que estiveram em posições chaves do governo Bolsonaro e mostraram que não tem mesmo competência para fazer política. Agora, estava todo mundo lá nessa posse também, né, Chico? O presidente Lula, os ministros do Supremo Tribunal Federal. É uma posse de prestígio e tal, né? Agora, eu acho engraçado que mesmo que ele referenda ali a democracia, mas ele acha que o Lula ainda precisa consolidar, ou seja, ainda tem uma brecha aí para confusão. Sim. Por isso que eu volto a dizer, é importante punir todo mundo que fez parte dessa patifaria lá no Palácio Planalto, no STF e no Congresso. Se você não dá uma resposta e diz, os culpados foram esses, quem pagou foi esse, esses vão ficar tantos anos na cadeia, esses tantos. Se a gente não dá uma resposta, fica essa brecha aí que o empossado fala, né? Então, para reafirmar a democracia, é preciso punir. Não pode, sem perdão. Se deixar passar mais uma vez, como passou na anistia, como sempre passou em relação aos militares, volta de novo. Daqui a pouco, no São João, já tem confusão de novo. Guga, essa vai para você. Saiu hoje no site da Folha de São Paulo. A cúpula da Marinha deu um prazo de 90 dias para que os seus militares da ativa se desfiliem de partidos políticos sob o risco de punição. A ordem foi dada ontem, mesmo dia em que o presidente Lula se encontrou com almirantes da Marinha. A Constituição proíbe que militares da ativa se filiem a partidos políticos. Ou seja, o que a gente vê aqui? Uma aproximação do presidente Lula e também uma limpeza geral ali, né, Guga? Tem que desmilitarizar a política. Se você é um militar da ativa e quer entrar na política, você tem que ir para a reserva. Você não pode, enfim, ser um militar político. Então, tá certo isso, tem que se fazer isso, inclusive estão tentando aperfeiçoar a legislação exatamente para acabar com qualquer brecha que possa fazer com que alguém tenha esse poder de ser tanto um ministro, como aconteceu com o Pazuello, quanto um militar da ativa ainda. É muito ruim você deixar a pessoa, por mais que não seja um outro poder, eles têm o poder da força, né? A gente dá o direito deles terem o poder da arma. A arma está na mão dessa gente. Então, é muito perigoso. Quem já tem esse nível de poder também depois entrar na política e unir uma coisa a outra, e cooptar uma coisa a outra. Eu me lembro que todo mundo tinha muito medo do Mourão virar presidente, porque o Mourão tem muito mais moral dentro do Exército para depois conseguir aparelhar o Exército para os desejos dele e para os interesses dele do que o Bolsonaro, que conseguiu aparelhar uma boa parte.
Mas o Mourão, como alguém com uma patente de general, imagina, virando o presidente e unindo a força, o apelo que ele tem no Exército junto com o apelo que ele teria na política, dependendo da cabeça do Mourão, isso poderia ser muito ruim para o Brasil. Então é muito ruim mesmo dar poder político para quem tem tanto poder junto ao Exército. Então, se você quer ingressar na política, no mínimo, perca parte desse poder indo para a reserva. E isso tem que acontecer de fato. E a gente vê que está tentando ter uma união entre os poderes, entre a política e pelo menos essa parte legalista do Exército que se colocou contra o golpe e que agora está aí fazendo discursos favoráveis ao Lula e à presidência, no caso, e ao Alexandre de Moraes, à justiça, no caso. Tanto que Alexandre de Moraes, Lula, o STF participaram, hoje não foi à toa, né, dessa cerimônia no STM. Não aconteceria isso, não. Acho que dificilmente todos esses ministros compareceriam se não fosse o Brasil passando por essa situação excepcional da democracia ter ficado ali a um passo da ruptura e ter sido salva por 2 milhões de votos, que foi a diferença do Lula para o Bolsonaro. Bem apertado, né? Diga-se Não, de não, passagem. é perfeito o que o Guga falou. Essa imagem que a gente acabou de ver, o Lula ali na frente da tropa, é uma imagem para deixar patente isso, sabe? O Lula precisa dessa imagem, as Forças Armadas precisam dessa imagem, o país precisa dessa imagem. É por isso que está sendo gerado, por isso que as posses são prestigiadas por ele, pelo Lula. Então, para tentar apaziguar de vez a parada. Ainda falando de Forças Armadas, saiu na coluna do Igor Gadelha, do Metrópolis, que o comandante do Exército, general Thomas Paiva, se reuniu hoje em Brasília com os deputados federais do PT, Carlos Zaratini e Alencar Santana, para dar um recado. O Exército é contra o projeto desses parlamentares de acabar com as operações de garantia da lei e da ordem, as GLOs. Famosas GLO. Que a gente poderia ter se enfiado num diabo desse no dia 8. É verdade. A Janja nos salvou. Desesperadamente. A Janja bateu o pau na mesa e... não vem com esse baratinho aqui para o nosso lado, não, porque senão corria o risco. E estava lá, intervenção militar. Agora, é normal um comandante do Exército cobrar diretamente os deputados? Na nossa democracia em frangalhos, sim. Mas como eu tinha falado anteriormente aqui, é porque se abriu uma brecha para que os militares cheguem até a classe política e se coloquem mesmo como um poder moderador, como um poder que também vai poder palpitar num projeto de lei, vai poder palpitar numa PEC, vai poder palpitar numa MP, tudo que eles puderem, eles vão palpitar. Eu acredito que sim, a gente precisa aí acalmar os ânimos, é preciso ter essa institucionalidade do Lula, de visitar uma posse como essa, mas ao mesmo tempo é necessário, urgente, colocar os militares em seus devidos lugares e não ter medo disso, não ter medo disso. Acho muito bom que o Zaratini e o Alencar Santana tenham contado o que aconteceu, porque isso, na minha visão, é uma forma de intimidação à classe política. E aí, Guga? Não, vocês lembraram da GLO do dia que a Janja salvou o Brasil de cair numa armadilha, né? Foi a ligação do José Múcio Monteiro, ministro da Defesa, que num telefonema para o Lula em viva voz ali, sugeriu a GLO no meio do quebra-quebra aqui em Brasília, e a Janja de imediato falou, não, isso é golpe, porque isso daria o poder para os militares passarem a intervir e a tomar conta, e daí para frente a gente não saberia mais o que aconteceria. Era isso que eles queriam, né? Era isso que eles queriam. E é interessante ver que a Janja sabia que era golpe, e o José Múcio não sabia. Ele ia cair nessa armadilha. Mas o José Múcio acabou ganhando pontos, tanto com o Exército, quanto com os militares, né, quanto com o presidente Lula, porque depois ele conseguiu arrumar a desculpa que o Lula queria para retirar o Júlio César do comando do Exército. Foi quando o Júlio César não quis trocar uma indicação do Bolsonaro, acho que era até o Mauro Cid, né, que eles queriam trocar de posto,
e não queriam, aliás, não queriam deixar o Mauro pegar esse posto a mais. Eu não me lembro quem era a pessoa, acho que era o Maurici. E o Júlio César não quis, disse que não poderia mexer numa decisão de um ex-presidente, e essa foi a desculpa para trocar o comandante do Exército pelo Tomás, que está aí agora nessa matéria. Mas o que realmente levou o Lula a querer trocá-lo foi o fato do Exército ter protegido os golpistas, não ter permitido que a polícia militar prendesse os golpistas no acampamento no dia do golpe, depois do quebra-quebra, né? Ele ainda fez isso, eles ainda protegeram os golpistas depois do quebra-quebra. Muita gente criticou a escolha do Zé Múcio, né, para esse cargo. Cara, mas acho que era o nome possível, acho que só poderia ir até aí. Acho que eu mesmo critiquei, achei, o Zé Múcio tem parente lá na frente dos quartéis e tal, como o próprio Zé Múcio assumiu depois, mas era o nome viável e possível, não dava para arrebentar a maré depois disso. Exatamente. E ele está fazendo esse papel, está aí, está presente e tem conseguido pelo menos essa promessa de que quem é filiado não vai mais ser filiado a partido, que o regulamento das Forças Armadas vão ser cumpridos e que tomara que daqui a alguns meses a gente sequer saiba o nome desses comandantes, que é o ideal. Eles estejam lá cumprindo seu papel de Forças Armadas, garantindo as fronteiras, fazendo o serviço deles e a gente despreocupado com esse tipo de problema que teoricamente já estava resolvido, né? Exatamente. Eu não quero saber nome de comandante militar, pelo amor de Deus, eu tenho muita coisa para decorar. Muito livro para escrever, né, Chico? Minha filha para eu ajudar no dever de casa. Somos minha dois. Cabeça não cabe Somos tudo dois, isso. na mesma fase. Não é? Exatamente. É isso mesmo. Bom, Guga, fica aqui com a gente, porque agora vamos falar um pouquinho de economia. Quem está chegando aí é o André Campedelli. Que prazer receber você aqui no ICL Segunda Edição, hein? Até que enfim, André. Puxamos pra noite, hein? Puxamos pra noite. Até que enfim, Roberto. Faz tempo que eu não vejo vocês. Então, boa noite, Roberto. Boa noite, Guga. Prazer aí pela primeira vez trabalhando com você. Helder, também boa noite. Boa noite, Chico. Vamos falar então de como fechou o nosso amigo mercado. Nosso amigo mercado tá mais calmo hoje. Ficou mais tranquilo, Ibovespa subiu, 0,74, tem até o gráfico aí para mostrar para vocês, Ibovespa 0,74, fechando em 103,434 pontos, S&P subiu, 2,48, Dow Jones 1,17, Nasdaq 1,78, dólar caiu, hoje agora está em 5,24, caiu 1,03%, por quê, né? Porque o mercado, ele estava muito preocupado com a questão do Credit Suisse, né? E o que o nosso amigo Banco Central, né, o Banco Central Europeu fez? Falou, calma, fiquem tranquilos, a gente vai pagar o problema, não vai faltar dinheiro para vocês. Então, foi anunciado uma ajuda de 54 bilhões do Credit Suisse, né, de 54 bilhões de dólares do Banco Central da Suíça. E aí os mercados falaram, então, peraí, Credit Suisse então não vai falir, né? Então, estamos mais tranquilos. Então, e já que é dinheiro para banco, não tem problema fiscal, não existe risco fiscal, não vai gerar inflação, a gente já conhece isso, né? Ninguém falou nada em relação a isso, os analistas acreditam, acham certo, então ficou tranquilo. Então o mercado hoje ficou bem mais felizinho hoje, Chico. Porém, tem porém ainda? Tem vai lá, porém, André, Chico. tem porém. Vai chegar aqui, André, algum resto dessa marola aí, não? Aqui ele não chegou, mas nos Estados Unidos chegou de novo. Mais um banco lá. O First Republic Bank. 30 bilhões de dólares foram injetados nesse banco hoje. 11 bancos fizeram uma vaquinha lá nos Estados Unidos para o banco não falir. E colocaram 30 bilhões de dólares porque eles tiveram ações que caíram mais de 80% no dia. Caíram 80%. O banco estava quase falindo. E daí 11 bancos se juntaram para salvar o banco, para evitar uma catástrofe pior. Então, o mercado sorriu agora no fim do dia, mas ainda temos grandes problemas. A crise bancária aí parece que não vai ter fim, Chico. Eu acho que esse banco pequeno tá... O André, acho que tem acontecido muito. Eu li que quem tem conta em banco pequeno nos Estados Unidos tem levado dinheiro para os bancos
mega ali para os bancos gigantes, com medo da quebradeira embaixo. Isso procede, não? Eu não li nada a respeito disso, mas faria sentido, porque se for para salvar alguém, né? Mas aí tem ajuda aquela a quebrar tudo embaixo, né? Ajuda a quebrar. Mas tudo. daí não é problema. O problema é quebrar o grande pro quem ganha, quem tem dinheiro, quem manda em Wall Street, quem manda no Fed é o grande, né? Aí tem a expressão, né? Too big to fail, né? Então você tem banco que não pode, é muito grande para quebrar, e daí o Fed com certeza ajuda, né? O Fed já anunciou já 150 bilhões para salvar qualquer problema de crise bancária. Até todo mundo que tinha conta lá no Silicon Valley Bank, lá já está garantido que eles vão receber o seu dinheiro de volta lá, tudo garantido pelo Fed. Provavelmente o Fed, se não tivesse esses 11 bancos hoje ajudando também, ia garantir o salvamento do First Republic Bank. Mas os pequenos não entram nessa equação, né? Os pequenos, se quebrarem, não vai gerar uma crise endêmica, né? Então acabam ficando mais, vamos dizer assim, ficando mais desprotegidos, né? Não gera grandes suspiros do Federal Reserve, lá que é o Banco Centro-Americano. Tá certo, Maravilha. André Campedelli. Bom, última pergunta rápida. Você viu algum movimento semelhante aqui no Brasil, da galera tirando dinheiro de fintech e levando para os bancos tradicionais e grandes aqui ou não? Tá tudo calmo por enquanto? Não. Tá. Por enquanto é normal. É que assim, a gente sabe que existe um efeito contágio muito grande, né? Porque não tem uma semana que começou essa crise. Quando a gente estava falando de 2008, foram meses até você ter a crise se consolidando, né? Ela começa em 2007 e se confirma em 2008, ela demorou meses para se consolidar. E quando bateu em 2008, bateu no Brasil, você teve não foi nem banco falindo, foi a Sadia que faliu, era o Cruz que faliram, né? Então, cenas dos próximos capítulos para a gente ficar observando de perto. Tá Boa. certo, André Campedelli. Obrigada, viu, pelas informações. Que bom receber você aqui também no segunda edição. Um beijo, boa noite. Um beijo, boa noite para todos aí. Valeu, André. Quero fazer uma rodada final com um pensamento, uma frase, algo que chamou a sua atenção no dia de hoje. Chico, vou começar com você, para a gente fechar o ICL com chave de ouro hoje. Olha, para a gente lembrar que é Lula que é o presidente, não o Bolsonaro, porque a gente fala tanto em Bolsonaro, aquela desgraça, fala pela herança maldita. E a gente esquece que é Luiz Inácio Lula da Silva. A cena do dia que me chamou a atenção foi daquele menininho lá em Foz do Iguaçu, que tentou interagiu com o presidente. Ah, que coisa mais fofa. O momento fofura do dia, né? Temos o vídeo aí? Vamos lá. Opa! Governador em exercício do Estado do Paraná. Oi. Tudo bem? Eu te amo. Eu te amo também. Mas não ficou só nisso, não. E o assunto que eu vou falar não é só minha obsessão, não. É a obsessão do garotinho também. Acho que teve picanha nessa parada. Vamos ver aí o próximo vídeo. Nós precisamos tomar muito cuidado, porque a internet, os computadores, os celulares estão fazendo com que nós nos... Fala, meu amor. Você quer falar aqui? Já caiu o preço da picanha? Pois é, o meu menino me representou. Você me representa, garotinho. Faltou falar da cerveja, mas ele é de menor, obviamente, eu não defenderia que ele falasse desse assunto maldito, né? Então, mas que bacana, que bom lembrar que quem governa é Lula, né? É isso aí. Que a herança maldita nos obriga a fazer um programa com muito Bolsonaro ainda, né? É verdade. Mas quando a gente apurar tudo, vamos esquecer esse homem. Churrasquinho no fim de semana. Helder, seu momento aí do dia. O meu momento, infelizmente, Chico, vai ser relembrando o Bolsonaro. Eu perdoo. Porque a Michelle foi vista numa loja da Prada, lá em Orlando, com seu maquiador uruguaio, o Agustín Fernandes. Ela que disse que estava passando num momento muito difícil financeiramente, está morando de aluguel, um aluguel baratinho, vocês imaginam, né? 12 pilas. E teve que se desfazer dos cachorros dela, porque não dava mais para criar. Obviamente, ela não conta mais com um staff enorme, como do Palácio do Alvorada, onde os cachorros deveriam passear com alguém. Ela não deveria ter que comprar ração no meio da madrugada, quando acaba, negociar o preço no veterinário quando tem que tomar vacina, quando o cachorro está doente, tudo isso não era ela que fazia, era terceirizado. Agora que sobrou para ela
simplesmente se desfez do cachorro, não dava mais para criar, ficou caro, mas comprar um sapatinho na Prada lá em Orlando, aí tem dinheiro pelo jeito, hein? Pois é, vamos dar uma olhadinha nos produtinhos da Prada, só pra gente ter uma faixa de preço. referência. Olha lá, ó. Nossa, 18.500. Pijama, R$18.500. Quantos Bolsa Família tem aí, hein, nesse 18.500? Nossa Meu senhora, Deus do tem céu. bastante. Olha um suéter ali, ó, R$44.000. Um mini vestido em malha bordada com strass, R$58.000. Baratinho. Olha lá, ó. Acho chique. Bolsa Prada, 23 mil. A outra bolsa de 26 mil. Itens de luxo, né? Para quem paga um aluguel de 12 mil Essa reais. azulzinha tem umas joiazinhas, tem uns cristais, né? Umas coisinhas. Será que é saudita os cristais? Onde tem joia, complica. Ai, ai, ai. Fala em Prada, eu lembro de um filme aí. E você, Guga, o que você traz pra gente de destaque? O menino da picanha aí, ele até me lembrou, eu quando era criança, peguei o telefone uma vez, atendi, era o Collor ligando para se queixar de algum artigo do meu pai, eu falei pro Collor, a gente vai votar no Lula, era eleição de 89, não liga aqui que a gente vai votar no Lula, e desliguei na cara dele, não foi tão bonitinho quanto esse garoto, mas eu tinha mais ou menos essa idade, e quem foi indagado sobre picanha também, foi o Flávio Bolsonaro, dentro de um avião. Caramba! Da picanha, ele foi confrontado sobre as joias da Michelle, da madrasta dele, chamada de madrasta dentro do avião, e também foi perguntado sobre a rachadinha, claro. Guga! Fábio, rachadinha, olha esse vídeo, vai. Vamos ver, preciso. Roda. Olha só que eu encontro no avião, galera, Fábio Rachadinha. Tá gostando da picanha barata? Não, tá barata da cara. Tá gostando da picanha barata, Flavinho? Tá cara. E as joias que a madrasta não conseguiu? As joias que a madrasta dele não conseguiu pegar, 17 milhões. Não pegou, Lula guardou um monte no copo escondido lá. Mentira, mentira. Não tem prova. Lula ladrão vai se Vem cá, vai devolver? Vai cair rápido. Teu pai vai devolver? Vai devolver ao erário? Passagem ainda tá cara. Vai devolver o erário? Valeu, Flávio Rachadinha. Valeu, Flávio Rachadinha. Esse daí que fez essa gravação, ele se chama Leonel Querino. Ele é um radialista, ou seja, ele também trabalha como um jornalista, além de ser ligado a sindicatos e também ser filiado ao PT. E fez essa abordagem que eu chamaria mais de uma cobrança. Ele não é um stalker perseguindo o Flávio Bolsonaro. Ele fala ali, até de maneira debochada, mas amistosa, ele indaga uma pessoa pública sobre algo que é público e notório, que estão todos querendo perguntá-lo, ele faz também uma brincadeira e vai embora dali, enfim, sem criar um constrangimento maior ou sem caluniar aquela pessoa, sem fazer um ataque virulento, sem perseguir aquela pessoa. Cobrar, que foi o que ele fez, é diferente de perseguir. Se você persegue, inclusive o Flávio Dino falou disso dias atrás, você pode ser processado. Tem muitas autoridades que estão sendo perseguidas pelo trabalho que fazem e você pode, dependendo do que a pessoa fez, processá-lo por calúnia, enfim, você pode processá-lo por difamação. Há uma série de crimes que você pode imputar. Nesse caso, não há nenhum crime que possa ser imputado ao Leonel. Eu duvido que o Flávio Bolsonaro vá querer processá-lo por isso. Acho que ele vai tentar deixar a história esfriar, porque essa é a pergunta que todo mundo está querendo fazer, das joias, e também, claro, voltar a falar sobre a rachadinha da família Bolsonaro, até porque ele comprou uma mansão de 6 milhões de reais e ele está metido em rachadinha. O que não pode, de fato, é causar um constrangimento, né? E isso vale para a esquerda, vale para a direita, vale para o centro, vale para todo mundo, né? Mas, como o Guga falou, acho que é um assunto que o Flávio não vai querer incendiar em tribunal nenhum, porque é só contencioso pesado para ele, né? Rachadinha. Rachadinha que é um caso que ele foi protegido até agora. Muda promotor, interfere na receita, ele só se deu bem, então ele está no lucro. Pô, comprou aquela mansão da família, é o mais ousado nas aplicações financeiras, né? Comprou logo uma mansão, saiu da lojinha de chocolate para uma mansão. Então, ele tá bom demais para ele. Meu Deus do céu. Tem que agradecer a Deus e rezar nesse avião o tempo todo. Helder, só para finalizar aqui, se você encontrasse o Flávio no voo, o que você perguntaria para ele?
Acho que o Leonel me representou nas perguntas. Representou? Viu? Sim, principalmente neste momento. A pergunta seria sobre as joias. Com certeza seria essa a pergunta. Não tem outro assunto para perguntar para um membro da família, né, da família Bolsonaro. Não tem. Tem que perguntar mesmo. Agora, eu, no lugar do Flávio, não teria nem respondido, porque afinal de contas, se é um assunto do pai e da madrasta, não deveria nem ter tido o acesso ali de tentar debochar e rebater. Deixa pra lá, entendeu? Eu falaria, pô, meu relógio tá aqui, ó. Fala, Ele cobre a Michelle e meu pai. Eu não tenho nada a ver respondeu com com o isso. clássico e batido. E o Lula? E o PT. E o PT? Ai, ai, ai. Meu Deus. Aí o Flávio, sim, acusou o Lula de já ter roubado. Esse disco não troca nunca. Meu Deus do céu. Gente, finalizamos por hoje o ICL segunda edição, mas amanhã de manhã você sabe que às 8 horas você tem um encontro com William De Luca, Vivian Mesquita e Eduardo Moreira no ICL primeira edição. Helder, foi um prazer receber você aqui no estúdio. Volte mais. Obrigada. Obrigado pelo convite, Roberta. Obrigado, Chico. Valeu, Guga, por estar com a gente aqui o tempo inteiro. Eu adorei. Me convidem mais, que eu venho mais. Cara, muito bom. Obrigado, Valeu, Chico. Beijo, Guga. Beijo, Chico. Boa noite, tchau, Guga. Um beijo tchau, para nossa Rô. audiência. Até amanhã. Boa noite, pessoal.